Aula de trânsitos astrológicos. Vocês já ouviram falar nesse termo? Os trânsitos astrológicos, a gente vai estudar o movimento dos planetas. Mas, Tuane, o mapa natal, você já disse inúmeras vezes que ele é um mapa estático, que ele não muda, que ele não se movimenta, que você nasce com esse mapa, que você morre com aquele mapa, ele não muda de fato. Quando você nasceu, a gente tem um mapa natal lá, que é uma foto do exato momento do nosso nascimento. Mas isso não significa que os planetas ficaram parados. Eles continuaram se movimentando. E a gente vai estudar este movimento de planeta sobre o nosso mapa que está paradinho. Porque tudo que é em cima é como tudo que está embaixo, a segunda lei hermética. Então, se lá tem movimentações, por mais que o nosso mapa esteja parado, essas movimentações refletem no nosso ser também. Quando esses planetas eles se movimentam por lá, eles acabam gerando alguns reflexos no nosso mapa natal. Então, esses movimentos contínuos, ou seja, não existe uma parada do planeta, a não ser quando ele fique retrógrado, ok? Mas no astrologuês, os planetas eles estão em movimento o tempo inteiro, e cada vez que ele se movimenta sobre o nosso mapa, ele vai formar um aspecto com os outros planetas que também estão transitando, eles vão formar aspectos com os planetas que estão paradinhos no nosso mapa natal, e eles vão passar pelas nossas casas astrológicas. Eles vão fazer tudo isso. A gente tem que olhar tudo isso. Se a gente estiver fazendo uma análise, um astrólogo experiente, ele vai sim olhar tudo isso para poder passar uma mensagem mais assertiva para aquele cliente. Mas a gente aqui vai aprender de um jeito um pouco mais raso, não ruim, não tão superficial, mas também não tão profundo que é para não confundir. Para que que a gente vai fazer tudo isso? Por que que é importante? Porque quando a gente conhece o movimento desse planeta e sabe que naquele determinado momento ele vai estar transitando por tal lugar e fazendo tal aspecto, eu já sei qual é o reflexo que isso vai ter na minha vida, porque tudo no mundo é um padrão. Tudo no mundo é um padrão. Se o tempo tá escuro, tu sabe que vai chover. Não precisa da previsão do tempo. Tu sabe que é um padrão. Se o vento tá de lá para cá, tu sabe que vai vir frio. Não precisa da previsão do tempo. É um padrão. Vocês que são casadas, se o marido chega em casa com aquela cara, tu sabe que aquela conversa vai acontecer. Porque é um padrão. Toda vez que acontece alguma coisa daquele jeito, ele tem aquele tipo de conversa, porque ele tá nervoso com alguma coisa. Quando o filho chega muito quieto da escola, tu sabe que é um padrão. Quando o teu corpo tá meio assim, tu sabe que tu vai ficar doente da garganta, porque é um padrão. Então, tudo no mundo é um padrão. Esse é o grande segredo dos estudos astrológicos. E tu sabe, só por curiosidade, ontem eu tava sem nada pra fazer, rolando na internet e eu vi que eu esqueci o nome dele, mas ele é quem escreve aquela série dos Simpsons. E vocês sabem que os Simpsons, olha que interessante, vocês sabem que os Simpsons, eles são muito famosos porque parece que eles adivinham as coisas. O que tá nos Simpsons é porque vai acontecer. E aí a pergunta feita para quem escreve que, puxa vida, que gafe, esqueci o nome dele. Mas a pergunta feita para essa pessoa é como que ele sabe daquelas coisas? E ele disse que ele estuda os padrões. Que tudo no mundo é cíclico, olha que esperteza. Que tudo na vida se repete, então a cada determinado tempo sempre acontece a mesma coisa, as pessoas esquecem, mas ele estuda isso e ele coloca isso lá. E aí, parece que adivinhou. Não, é só o padrão que está se repetindo. Então, estudar esses padrões faz com que nós conseguimos planejar um determinado período da nossa vida, porque é um padrão. Então, a gente já tem uma noção do que vai acontecer, é só estudar, anotar, marcar. Basicamente, ficou compreendido, acredito, mas agora a gente vai ver na prática como isso funciona. Então, é claro que eu coloquei um desenho, que eu gosto de ensinar desenhando. Gente, no, no curso, o pessoal falou para mim, Tony, tu não vai ensinar por slide, tu não vai. Eu falei, não. Eu vou no papel. Eu peguei um flip chart, que é do tempo do EPA, né? Flip chart. E fiz no papel, eu gosto de desenhar. Então aí tem um desenho de um mapa natal, que eu sempre uso, que é o que eu tenho salvo aqui no computador, que foi o que eu falei no início. Quando você nasce, o seu mapa está estático, está parado. E trânsito astrológico nada mais é do que os planetas transitando em volta desse mapa. Então imagina que aqui em volta desse mapa existe uma estrada e nessa estrada os planetas estão transitando. O movimento que eles fazem aqui por cima vai ficar muito pertinho de um ponto, vai ficar oposto a outro ponto. Isso aqui são os aspectos. É isso que a gente vai
observar nesse momento, por onde ele está passando, principalmente a casa astrológica que ele está passando. Então, a gente vai ver isso no mapa. Eu vou abrir aqui com vocês um mapa e vou mostrar o trânsito do momento, tá bem? Então, esse mapa que vocês estão vendo na tela é o mapa do Pelé, nosso rei Pelé. E aqui é o mapa natal, então ele nasceu com esse mapa e morreu com esse mapa. Já cansei de falar, mas é um mapa estático, é bom que isso fique bem claro. O trânsito é o que está passando em volta disso, nada tem a ver com o mapa em si. Então eu vou abrir aqui como está o céu neste momento com os planetas passando aqui em volta. Esse software que eu estou usando, ele se chama Astrologic Go, ele é um software pago. Não precisa usar esse, tá? Esse é pago, eu uso porque eu estudo, enfim, faço os mapas e estudo astrologia. Ele me dá recursos. Não é o único que eu uso, mas é o que eu uso, enfim. E se quiser fazer de forma gratuita, o que eu vou fazer aqui na tela, dá, mas aí usa o astro.com, não faz sentido vocês pagarem, pode usar o astro.com. Ele não tem tantos recursos, não permite que eu passe os dias, dia a dia, como eu vou fazer aqui, mas você pode abrir ele sempre. Então, abre hoje, abre amanhã, abre depois de amanhã para você acompanhar, que ele mostra só o que está ali na hora, entendeu? Você não consegue passar para frente o tempo. Aqui eu vou passar o tempo, porque é um software pago. Ok, mas vocês conseguem fazer isso em casa, é claro. E aí, ok, vou colocar aqui o trânsito. Então, perceba, aqui dentro é o mapa natal, tá? Dentro dos signos aí é o mapa natal. Por fora, vocês estão vendo planetinhas. Por fora disso aqui, vocês estão vendo planetinhas. Tá bem? Esses planetinhas em volta é o que está transitando no momento. Então, hoje, dia 30/6, hoje, quem vai assistir gravado vai, né? Dia 30/6, o Sol está no signo de Câncer. Ora, se o Sol está no signo de Câncer, concorda que no trânsito o Sol está passando, pelo menos dentro deste mapa, pela casa 10 e pela casa 11 dessa pessoa? Tuane, sempre que o Sol estiver em Câncer, ele vai passar na minha casa 10 e 11? Não. Vê onde é que tem Câncer dentro do seu mapa. Você vai olhar Câncer no seu mapa e vai olhar onde é que o Sol está passando nessa época do ano. Então, o trânsito diário aqui no software vai te permitir olhar onde que determinado planeta está e ele está passando dentro da casa. E não vai ser sempre assim. É claro que vai depender da órbita do planeta. Cada planeta tem uma velocidade diferente, então tem planeta aqui que vai ficar dentro do mesmo setor um tempão. Tem planeta que em 2 dias ele já vai passar para frente. Por exemplo, Plutão, que é este planetinha aqui, ó, ele está no signo de Aquário, todos sabemos. Ele vai ficar em Aquário 20 anos, todos sabemos. Então, não adianta você olhar seu trânsito diário semana a semana esperando que esse Plutão ande para frente, porque esquece, ele vai demorar 20 anos só para sair do signo de Aquário. Ele não vai chegar na tua casa 7 antes de 30 anos. Tá entendendo? A Lua já é outra história. A Lua, agora que eu estou fazendo esse vídeo, nesse momento, ela acabou de entrar no signo de Touro. E ela vai ficar em Touro 20 anos? Não, ela vai ficar 2 dias e meio. Entende a diferença? O Sol, neste momento, o Sol está no signo de Câncer. Quanto tempo ele demora para passar um signo? 30 dias. Percebe? Cada planeta tem uma velocidade diferente. A gente usa os trânsitos diários para olhar esses planetas demorados de uma forma mais geral, porque isso vai me permitir entender o momento da minha vida, mas o mais específico que vai me permitir entender os acontecimentos é de fato a Lua. A Lua, sim. A Lua que muda dia sim, dia não, de casa praticamente, ela fica 2 dias dentro de uma casa astrológica. Ela vai depender do tamanho da sua casa astrológica, dependendo do seu mapa, sua casa é grande ou pequena, do lugar que você nasceu. 2 dias e meio por signo é fato. 2 dias e meio por casa já aí depende do tamanho da casa. Mas cada vez que ela passa por uma casa astrológica, encosta num planeta, que encosta num planeta seu, isso traz um determinado acontecimento. Tudo bem? E aí a gente vai ver isso com um pouco mais de ênfase. Se eu passar para frente, que é o que eu consigo fazer aqui no software, lá no astro.com vocês não vão conseguir. Mas aqui, ó, dia. Eu vou conseguir passar o dia para frente. Então, aqui está no dia 30/6, vocês estão acompanhando, ó, vou passar para frente. 1/7. O que que movimentou? A Lua movimentou mais rápido, o Sol andou um grauzinho. Presta atenção na Lua, vou clicar, cliquei. Olha como a Lua andou no dia 2. Para o dia 30 que ela estava aqui, para o dia 2 que ela está lá, tá vendo como é que ela anda rápido? Vou clicar mais uma vez.
tudo anda um pouquinho. Plutão nem se mexe. 20 anos para passar um signo e ele ainda vai retrogradar, ainda vai voltar. Ó. Então, conforme eu vou passando para frente, eu consigo ver por onde que esses planetas vão caminhando dentro do mapa. Eu quero saber se isso ficou bem compreendido, que eu consigo acompanhar o planeta dentro da casa, porque agora eu vou voltar para o slide para a gente saber o que significa cada planeta. Tá ok aqui? Beleza. Então, aqui, eu parei neste slide. Foi? Parei neste slide, de vamos ver no mapa. Então, agora que a gente vai continuar, porque você vai abrir no astro.com aí, vai ver aonde que está o trânsito dentro do seu mapa, para a gente acompanhar. Então, o lugar em que está passando o Sol aí dentro da sua casa astrológica vai ser um cenário muito iluminado, vai ser o mais iluminado. Imagina que o Sol é o único doador de luz dentro do mapa. Digo isso sempre nas minhas leituras. O lugar em que o Sol está passando é como se tivesse uma lanterna, um holofote ali. Então é muito bom quando ele está passando na casa número 10, por exemplo. Aproveita os momentos de passar na casa número 10 do seu mapa. Veja que signo está ali, uma vez por ano isso vai acontecer, ele vai passar dentro da sua casa número 10. Percebe? Começa a fazer uma reflexão de agora para trás para ver se não são os momentos em que você ficou mais visível, em que o seu nome ficou mais falado, em que você ganhou mais popularidade. Tudo bem? O Sol vai trazer uma clareza ali. Quando ele está passando na casa 8, na casa 4, na casa 12, que são as casas kármicas da astrologia, tem um vídeo que eu ensino as casas, é na aula de Astrologia Express. Mas quando ele está passando nessas casas, que são casas normalmente mais escuras, imagina uma lanterna nesse lugar, iluminando coisa que eu nem sabia que tinha. Podem ser momentos mais desafiadores, momentos um pouco mais difíceis. Mas ele passando na 10, na 9, desde a 9, 9, 10 e 11, na 1, na 5, perfeito. Na 7, um sol na 7 é excepcional para melhorar a sociedade, para melhorar casamento. Então vai percebendo por onde que esse sol tá passando dentro do seu mapa. Aquele lugar, ele fica claro, ele fica evidente. Imagina ter tão simples, né? É uma informação muito simples, mas olhar para esse mapa agora, com o sol passando com essa consciência de que as coisas ali ficam mais simples e mais claras, porque eu consigo ter consciência de uma coisa que antes eu não tinha, não te permite resolver um problema que antes você não tinha noção de que poderia resolver? Só olhando para o Sol. Próximo planeta, Mercúrio. Tuane, depois do Sol vem a Lua. A Lua a gente vai deixar por último, porque eu vou falar dela em cada casa, que ela é mais rapidinha e eu considero ela bem importante nos trânsitos. O Mercúrio fala sobre muitos acontecimentos ao mesmo tempo. O Mercúrio é um planeta de mudança. Se há pessoas nessa casa, por exemplo, se é a casa 4, fala da minha família. Se é a casa 3, fala dos meus irmãos, dos meus vizinhos. Se é a casa 5, fala dos meus filhos, enfim. Se há pessoas que participam daquela casa astrológica, a comunicação com eles tende a ser mais favorecida. Então, o planeta Mercúrio, por onde ele está passando, e sempre vai ser perto do Sol, nunca vai ser longe do Sol, porque ele não se distancia muito do Sol. 2 signos no máximo. Então, quando ele está passando pertinho do Sol, assim também, ele traz consciência para aquela casa no sentido de lógica. Eu consigo pensar com mais facilidade. Isso não acontece quando ele está colado no Sol. Vai ter algum momento aí que ele vai estar coladinho no Sol. Nesse momento, não. Tudo que está muito perto do Sol é queimado pelo Sol. Mas quando ele está perto do Sol só, sim. Independente disso, no lugar em onde esse Mercúrio está passando, a razão ali atua. Eu preciso resolver uma coisa de um jeito lógico, racional, inteligente. Aqui nesse setor, o Mercúrio passando por ali vai ser ótimo. Vai te ajudar pra caramba. Tá bem? O próximo planeta é Vênus. A Vênus é o benfeitor dentro do mapa. Então, o lugar em que ele está passando sempre vai trazer uma posição de sorte, vai ser um setor que tende a ser mais doce, mais harmonioso, mais querido. Você também pode ganhar e usufruir da visibilidade que essa Vênus te traz.
Principalmente se ela está passando pela sua casa número 1. Principalmente. Uma Vênus na 1 é maravilhoso. Porque a Vênus na 1 faz você ficar muito mais querida. Vamos colocar essa palavra? Não sei se é querida. Você fica visivelmente mais atraente. Pode ser no sentido físico e estético. Pode ser nesse sentido. Mas também atraente no sentido de as pessoas querem estar perto. Elas querem ouvir o que você está falando. Então é ótimo você conseguir usufruir de uma Vênus passando no ascendente. Na 10 também vai ser muito bom. A Vênus, ela é harmoniosa, ela resolve conflitos. Então, busquem isso dentro do mapa onde que essa Vênus está passando, para entender qual setor fica favorecido pelo benfeitor. Ao contrário dessa Vênus, tem o Marte. O Marte, ele já não traz... Já traz... Já é bem diferente. Ele já traz mais intensidade. Ele fala de um setor em que pode gerar um pouco de briga, mas também coragem. Depende da luz ou da sombra do planeta, é claro. Ali ele vai trazer impulso, ali ele vai trazer energia. Tem que ver se esse Marte ele faz algum aspecto com um planeta dentro do seu mapa. É um pouco mais avançado dentro da astrologia ver, porque tem que olhar grau, tem que olhar, enfim. Mas se conseguir, esse Marte ele vai trazer bastante movimentação para aquele setor. Quando ele está passando na casa número 4, por exemplo, ele pode gerar, sim, um certo desentendimento dentro do lar. Ele pode gerar. Tá bem? Eu preciso de um impulso para poder fazer alguma coisa dentro da minha casa. Então, do lado positivo, ele pode trazer, sim, esse impulso. Veja como você lida com essa ação, porque ali a ação atua, o movimento atua. Certo? Passando na casa número 11, pode gerar um certo atrito com as amizades, por exemplo. Ou você pode entrar para grupos esportivos, começar a praticar esporte no período que aquele Marte está passando bem lá na casa número 11 ou na casa número 5, se você vai praticar porque é um lazer, porque você gosta e tal. Quando ele está passando na casa número 2 ou na casa número 8, e também na 11, se você tem uma empresa, ele vai falar das entradas e saídas de dinheiro. Também vai muito dos signos, é claro, que você tem nessas casas. Então, para algumas pessoas é mais positivo, para outras nem tanto. Certo? Próximo planeta. Tá muito rápido? Dá para entender, né? Tá. Próximo planeta é Júpiter. Ótimo, Júpiter. Ele pode não ser tão bom quando ele passa no ascendente ou quando ele passa na casa número 2, porque ele traz, no ascendente, ele traz muita facilidade de a pessoa ganhar peso. Quem tem Júpiter natal no ascendente tem esse problema sanfona, de efeito sanfona no peso mesmo. E na casa número 2, ele traz um certo distúrbio alimentar. Só come desmedidamente. Traz isso. Quando ele está passando na casa número 3, você pode passear mais. Perceber que a tua rotina fica mais movimentada no, nos, no dia a dia, enfim. Você pode acabar passeando mais. Na casa 4 pode ter alguma mudança, passar por alguma mudança na casa. Ampliar a casa também é uma possibilidade. Tá bem? Eu pensei nessa aula em falar sobre os signos que os planetas estão no momento, mas eles mudam sempre, porque eles caminham. E aí não faz sentido para quem for ver gravado lá na frente, porque já vai ter mudado, não faz sentido. Então, o ideal é você sempre olhar dentro dos seus trânsitos aonde que esse planeta está passando. Por isso que eu não estou falando os signos dele aqui, tá? Ele muda. O próximo planeta, aí é danado. Esse é danadinho. Ele não demora 2 dias e meio para passar um signo, ele demora 2 anos e meio para passar um signo. Esse é Saturno. O lugar em que ele está passando, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Na aula passada, no domingo passado, nós estudamos os símbolos. Vocês vão se lembrar que aqui a matéria está em cima de qualquer coisa. A cruz está lá em cima, no símbolo dele. Então, ele cobra, ele exige um resultado ali.
Mas ele exige porque ele quer que você se desenvolva, que você crie responsabilidade, que você crie maturidade. As coisas estão exigindo de você ali. Querendo você ou não, a vida vai exigir dentro daquele cenário. Então pensa, se talvez em algum momento da sua vida você não se cobrou muito. Ele estava passando na um. Depois de um tempo você parou de se cobrar muito, mas começou a se cobrar em relação aos seus valores, ou a tua alimentação, ou o jeito que tu gastava dinheiro, porque ele estava passando na 2. Depois ele começou a passar na 3. Daí tu começou a se exigir em relação à forma que tu se comunica. Vai percebendo se ele não vai fazendo isso. Ele sempre vai te cobrar no lugar em que ele está passando. Ele vai exigir de você alguma coisa acontecendo ali, tá? Quer ver quando ele passa bem em cima do teu sol natal? A gente tem geralmente aquelas crises de existenciais, porque dele tá cobrando em cima do nosso próprio espírito. Meu Deus, qual é a minha função nessa terra? O que que eu tô fazendo aqui nessa vida? Qual é o meu propósito? Tô perdido no mundo. Ele traz isso. O próximo planeta, Urano. Urano, ele é um planeta instável. Ele é instável. Então, onde ele está passando, ele também vai trazer instabilidade, mudança repentina ou a necessidade de mudança constante, tá bem? Ah, pode não ser muito fácil lidar com ele, talvez, porque às vezes a gente não está preparado para tantas mudanças como ele pede, como ele causa, tá? Então, veja se ele está passando por algum lugar, por exemplo, que pega sobre o regente do seu ascendente, mesmo que ele não esteja na casa número um, ele vai trazer uma necessidade de você ficar mudando constantemente, no sentido de, nossa, eu não me identifico mais com essa pessoa que eu sou, com esse cabelo que eu uso, com essa roupa que eu uso, com essa posição que eu manifesto para as pessoas, com a minha postura. Aí eu quero ficar me moldando constantemente porque eu ainda não me encontrei. Essa galera que fala não me encontrei, todo mundo tem isso uma vez na vida. Vai ver uma coisa de Urano, ou uma coisa de Lua, ou uma coisa de planeta que muda, entende? Quando ele tá passando na 5, ele demora para passar de uma casa para outra. Mas quando ele está passando na 5, ele sempre traz aquelas mudanças de oscilações em relação à maternidade, paternidade, gestação, tá bom? Mas ele vai falar de mudanças. O próximo é Netuno. Netuno, é, a pessoa da astrologia tradicional considera que Netuno é um planeta maléfico, isso, embora isso não esteja na literatura, mas eu já vi muitos, não é um nem dois que falam. Que eu gosto de escutar a galera da tradicional falando. Mas eles falam que Netuno pode ser considerado muito mais maléfico do que o próprio Saturno. Saturno é o grande maléfico da astrologia. Alguns astrólogos tradicionais clássicos discordam, falam que é Netuno. Porque Netuno, ao mesmo tempo que ele é muito bem visto, porque ele é espiritual, porque ele é criativo, porque ele traz aquela coisa de sonho, ao mesmo tempo ele traz uma ilusão muito grande, ele traz um desvaneio muito grande e a pessoa vai nessa sem perceber. Saturno ela percebe porque está cobrando, então ela nota e ela faz. No Netuno ela não nota. No Netuno é mais sutil e vai levando ela embora. Imagina, ele não é o tridente do Aquaman, praticamente esse símbolo. Então lá no fundo do oceano e vai. Você nem sabe o que tem lá. Profundeza total. Veja, o Netuno também demora muito para passar de uma casa para outra. Eu fui olhar, eu fui roubada uma vez. Os pickpocket aqui em Londres já pegaram meu celular também, mas antes disso eu fui roubada uma vez, no dia do velório do meu pai, dentro da minha casa. Falei, que isso? Como é que tá? Fui olhar no trânsito, né? Um tempo depois. O Netuno estava na minha casa número 4, num dia que a Lua estava passando por ele, dentro da minha casa número 4. 4 é a casa da casa, dentro da astrologia. Então ele traz, e eu não tinha percebido, eu fui perceber um tempo depois. E ele traz um lugar em que você pode ser enganado, que alguém ali te passa a perna. Eu nunca vou me esquecer disso.
desse episódio. Então, o lugar em que ele está passando no seu mapa traz imaginação, traz criatividade, traz uma possibilidade de desenvolver a fé. Mas ele traz também a possibilidade de a gente ser enganado, de alguém puxar nosso tapete, de alguém ser falso, e a gente nem perceber, vai levando. Não notei na hora. É isso, eu não notei na hora. Tava num desvaneio. Dá uma olhadinha, é importante ver onde é que ele tá passando no seu mapa. E a Tuane, ele tá fazendo aspecto aqui com algum planeta. Veja esse planeta que ele faz aspecto, qual, qual casa que rege. E daí liga lá também, liga naquela casa que rege. Então é importante olhar isso. O próximo planeta é Plutão. Aí Plutão é aquele, né, que eu dei no exemplo ali, que ele agora ele tá em Aquário e fica 20 anos. Então isso aqui é por um longo período, por um longo período. Mas ele vai mostrar um cenário em que você passa ali por transformações. As coisas ali vão ser transformadas, vai passar por transformações. É como se ali ele revelasse as suas sombras, te desse a possibilidade de melhora, depois ele mostra sombras de novo e assim ele vai indo. O Plutão é um pouco mais complicado, Urano, Netuno e Plutão, dali para frente, é um pouco mais complicado de você perceber padrões, porque você nunca mais vai passar por esse trânsito na sua vida, você nunca mais vai viver um novo trânsito de Plutão. Nunca mais. Nunca mais. Ele tá passando em Aquário na sua vida agora e você nunca mais vai ver o Plutão em Aquário. Então é complicado perceber, o que que aconteceu no meu último Plutão em Aquário. Não, você não tem como. A última vez que ele passou em Aquário foi em 1700 e... Não, não tem ninguém vivo. Então, o que você pode fazer é perceber de forma muito sutil grandes momentos da sua vida. Eu fico um pouco complicado, mas é dos primeiros 20 anos, depois até os 40, os 60. A gente não consegue acompanhar muito, porque ele é muito grandão. E temos a Lua. A Lua. A Lua que a gente vai falar dela casa por casa. A Lua que a gente vai falar dela casa por casa, porque a Lua ela fala sobre um cenário que ali você pode se sentir sim mais confortável, querer ficar ali. Nós vimos no domingo passado também que a Lua mostra onde o nosso coração está colocado, onde ali para mim é um conforto. Então também vai falar das minhas emoções. Claro, a Lua é inconsciente, são as minhas emoções inconscientes. Eu quero ficar nesse canto e nem sei explicar o porquê. É inconsciente. A Lua vai falar sobre isso. E também é um astro cíclico. Uma hora você olha para ela no céu, ela tá cheia. Outro dia você olha, já não tem mais nada. Outro dia você olha, só tá... Então ela muda constantemente e, logicamente, na nossa vida ela também vai representar essas mudanças, tá bem? Todo mundo consegue identificar onde que a Lua tá passando no seu mapa? Isso, se você tem o seu mapa, mesmo que você não abra no astro.com, mesmo que não, vai desliga os sons de vocês aí, pessoal, por gentileza. Mesmo que vocês não olhem no astro.com, por exemplo, se você tem o desenho do seu mapa, é só você conhecer na internet, vou olhar na internet onde que a Lua está passando naquele momento, que signo e que grau. Então, ela está passando aos 5 graus do signo de Leão. Olha dentro do seu mapa onde que está os 5 graus do signo de Leão. Sem você precisar, entende? Dá para fazer dessa forma. Às vezes eu olho na minha agenda onde a Lua está passando, eu só olho qual é o grau dela, eu já sei, né? Porque o meu mapa está na minha cabeça inteirinho, então eu já sei aonde que ela está passando. Isso é muito importante, a Lua. Vocês vão perceber. Por quê? Quando ela está passando na casa número 1, quando ela está passando lá no ascendente, ela vai trazer instabilidade emocional. Ora você está contente, ora você está pé da vida. Ela vai trazer instabilidade, oscilação de humor, assim, real. Ela vai trazer vontade de você cuidar das outras pessoas. As outras pessoas vão querer ser cuidadas por você, de fato, porque você vai estar demonstrando mais amorosidade do tipo, vem cá, você precisa de um ombro, você precisa de um colo, eu tô aqui. A tua intuição, ela fica mais aguçada.
Você tem mais sucesso nas suas relações, as pessoas confiam mais em você, elas estão mais perto, elas confiam, elas ficam emocionalmente mais entregues a você. Você tem uma resposta emocional rápida às coisas que lhe acontecem. O teu brilho, embora não seja o sol, mas o teu brilho aumenta. Não no sentido assim de glamour ou essa pessoa está sendo vista, mas o teu brilho aumenta no sentido de trazer proximidade. Veja que a lua é uma coisa de mais conexão. É a mãe dentro do mapa, né? Então ela fala dessa coisa mais sutil. E você ganha, claro, popularidade. Quem trabalha com a internet, vou fazer um post na internet quando a lua tá passando no ascendente. Boa, faça. Não faça quando tá na 12, mas quando tá na 1, faça. Ok? Quando eu for falar da casa que você tem ela no mapa natal, perceba se a sua vida naturalmente já não é desse jeito. Espera chegar na casa e você perceba. Vamos fazer agora que ela tá passando na casa número 2. Quando ela tá passando na casa número 2, você fica com uma vontade ou de adquirir coisas, de comprar coisas que talvez você nem precise naquele momento. A casa número 2 é uma casa de posses. Quando eu digo comprar coisas, são coisas móveis, tá? Não é, eu vou comprar uma casa quando a lua tá passando na minha 2. Não. São coisas móveis, pequenas. Roupa, celular, comprar alguma coisa, comida, principalmente. As posses dão mais sensação de segurança quando a lua tá passando na casa número 2. Se o meu dinheiro não tá legal e a lua tá passando na casa número 2, eu fico mal. Talvez eu não fique mal o resto do mês, mas quando ela tá passando na 2 é um assunto que me incomoda. Se eu não tô com a conta paga, por exemplo. Ela traz muito fácil um desequilíbrio alimentar, muito fácil. Se você tem ascendente em Áries e aí por consequência, touro na casa número 2. Quando a lua tá em touro, aí, óbvio, ela vai estar passando na sua casa número 2. Aí sim você vai sentir esse desequilíbrio alimentar. Se você, independente do signo, já tem lua na casa número 2, vai sentir também. Júpiter na 2 vai sentir também. Um desequilíbrio alimentar, desses de comer e o estômago doer. Ela faz isso com a gente, tá danada. Quando a Lua tá passando na nossa casa número 3, então ela já caminhou mais um pouquinho. Só isso que eu falei já deu uma semana. Em uma semana ela já andou 3 casas. Ela é rápida. Eu tenho que olhar sempre os trânsitos diários. Quando ela tá na casa número 3, ela traz uma veia artística muito mais aflorada. Você consegue falar com um pouco mais de clareza sobre os seus sentimentos. O teu julgamento em relação às coisas fica muito mais baseado na emoção do que na razão, por exemplo. E você também pode ter muita insônia. Eu postei isso outro dia na internet, né? A lua quando ela tá em aquário, ela tá na minha 3. Cara, não durmo. Zero sono. Você expressa mais amor nas palavras. Você fica mais, assim, amorosa com as palavras. Veja, a casa número 3 eu tô falando de palavras porque é a casa da comunicação. Tá bem? Se você tem algum conflito com os seus irmãos, com seus vizinhos, com algum parente, é um momento bom para você resolver esses conflitos. Veja, se essa lua, quando tá passando na sua casa número 3, não vai fazer um aspecto com, sei lá, Marte, com Urano, com Plutão, que aí você fica mandão, tá? Ainda mais com Plutão. Plutão você quer ter um poder grandão sobre as coisas e aí, ao invés de resolver, vai piorar. Quando ela tá passando na casa número 4, lá embaixo no seu mapa, lá no fundo do céu, o teu ambiente familiar, você se sente, como é que eu vou dizer? Você fica mais seguro no teu ambiente familiar. É aquela vontade de ficar mais em casa, não quer sair, não quer fazer muita coisa, quer ficar mais em casa mesmo. Lá no sofá, esticadão. Se todo mundo sair de casa, ainda até melhor. Que a lua se sente mais confortável assim. Você pode muito bem lembrar de coisas lá do passado, então suas memórias antigas vêm à tona. É aquele dia que dá vontade de
Se eu tiver em virgem ainda, dá vontade de limpar a gaveta e aí acha um álbum de fotos, para de limpar tudo e fica olhando o álbum de fotos, lembrando de coisas do passado. Você quer receber mais pessoas na sua casa quando ela tá passando na casa número 4. É aquele dia que você fala para sua colega: vem aqui em casa, vamos tomar um. Eu falo chimarrão, né? Todo mundo quer chimarrão. Tomar um tererê, um suco, um café. Você revive memórias quando ela tá passando na sua casa número 4. Quando ela está passando na casa número 5, atenção, tentantes. Porque quando ela está passando na casa número 5, é um ótimo momento para engravidar. Principalmente se é o primeiro filho. Se é o segundo, já é a casa 5 e a casa 7, mas o primeiro filho é a casa 5. Então, ela favorece a fecundação, muito. Quem é astrólogo e que vai fazer eletiva para alguém fazer, por exemplo, fertilização in vitro, a lua é a coisa mais importante desse dia, tá bem? Ela favorece a criatividade artística e a apresentação de trabalhos. Se você tem condição de marcar uma data para poder apresentar, sei lá, seu TCC ou apresentar alguma coisa pública, marca quando está passando na sua casa número 5. Isso fica mais favorecido. Quando ela faz bons aspectos e só, e apenas quando ela faz bons aspectos, principalmente com Vênus, nada com outra coisa, aí fica favorecido a aplicação financeira. Jogos de azar, jogar em bingo, em rifa, essas coisas que dependam de sorte. Mas é só, isso é um caso isolado, é só quando ela tá boa ali passando. Se não, não. Para quem tem filhos, é um momento que você gosta e quer. Gosta sempre de ficar perto dos filhos, eu presumo, mas quando ela tá passando na casa número 5 é aquela coisa mais sufocante. O filho pode se sentir talvez até um pouco sufocado. Mãe, me deixa um pouco, me larga, não abraça tanto. Quem tem a Lua na 5 num mapa natal tem essa característica de meio que, entre aspas, sufocar os filhos no sentido de, tá sempre em cima deles. Como se fosse uma super proteção, vamos colocar assim, uma super proteção, uma mãe super protetora. Para quem tá na fase de flerte, paquera, namoradinhos, enfim, aí você fica mais apegado a esses paqueras menos formais. Essas pessoas assim de flerte e tudo mais. Os crushes, né? Os adolescentes agora usam essa palavra, os crushes. Ok? Sair de casa, passear com os amigos. Veja que a casa número 5 ela é a casa do lazer. Então, tudo que é um lazer para você, e aí vai muito específico do signo que tá ali, ou você tem planetas, mas tudo que for um lazer para você vai ser muito legal de se fazer quando a Lua tá passando ali na casa número 5. Quando ela tá passando na casa número 6, aí é muito delicado para quem tem um trabalho estressante. Porque todos os estresses do trabalho são colocados no dia que a Lua tá na 6 para te dar problema de estômago, por exemplo. A Lua é estômago e a casa 6 é a casa da doença. Na astrologia moderna, a gente mudou para ser a casa da saúde. Mas na astrologia clássica, a casa 6 é a casa da doença, do subordinado, do trabalho duro. Por isso que é uma casa maléfica. E a Lua ali, que é o estômago, fala que a pessoa fica mais delicada do estômago. Qualquer coisa emocional que ela não lide muito bem, o estômago dela vai sentir quando a Lua tá passando lá na casa número 6. E eu digo um trabalho estressante, porque como a casa número 6 também está relacionada ao nosso trabalho, aí você sente também, é claro. É o momento de as mulheres terem cólicas fora de época. Então, em mapa feminino, a Lua tá na 6, ainda mais se for em Câncer ou em Touro. Libra também, que Libra também tem a ver com
com óvulos, né? Então, Libra, Touro, Câncer, principalmente se você tiver esses signos na casa número 6, você tem uma cólicazinha por aí. Pode ficar mais motivado a fazer serviço doméstico. Se você tem animais de estimação, você fica mais perto deles, mais apegado com animais de estimação também. O animal de estimação da casa número 6 são animais de pequeno porte, tá? Grande porte é casa 12. Pequeno porte é casa 6. Na astrologia, o pequeno porte é até o tamanho do cabrito, especificamente. Alguém tem cabrito de animal de estimação? Gente, eu sou do sítio, eu já tive um porco de animal de estimação. Bota fé? Eu já tive um porco. Casa número 7. Tu tem uma necessidade de segurança vindo das pessoas que são bem próximas a você. Sócios, cônjuge, parceiros comerciais. A casa 7, eu sempre gosto de dar esse exemplo para você não errar. A casa 7, ela não fala de ninguém que está acima e de ninguém que está abaixo. Não são seus pais, porque hierarquicamente estão acima, não são seus chefes, porque estão acima, não são seus filhos, porque estão abaixo, não são seus colaboradores, seus funcionários do seu trabalho, porque eles estão abaixo, é quem está de igual a igual para você. Então, é seu sócio e é o seu cônjuge. Hierarquicamente, vocês estão na mesma posição. Você quer se sentir seguro por essas pessoas. É o dia que você quer que as pessoas te cuidem ou façam comida. Comida está muito relacionado à lua. Ou que você quer fazer essas coisas para essa pessoa. Quer ser cuidado pelo par, quer cuidar do par. Para quem já tem um primeiro filho, a casa número 7 também favorece a fecundidade, porque a casa 7 é do segundo filho, tá bem? Você fica mais sensível às necessidades das outras pessoas. Se essa lua faz maus aspectos, tu sente oscilação na sua relação com essas pessoas também. Na casa número 8, na casa número 8, essa lua ela vai trazer, é o dia de marcar terapia, que essa lua vai trazer aquela vontade de mergulhar fundo, você quer ficar mais quieto, você quer ficar quieto por assuntos que você sabe que você quer ficar quieto. Porque a casa 8 a gente tá consciente na casa número 8. A gente sabe o que que tem ali. Não é fácil, mas a gente sabe. Então, quando a lua tá ali, você quer ficar mais recluso, quer ficar mais quietinho, e você sabe por que você quer. Por isso que é o momento de marcar terapia. Quando ela tá na 12, só se for um astrólogo te falando, vai passar na 12, marca para aquele dia. Porque você, por si só, você só quer se isolar. Agora na 8 não. Quando eu consigo marcar alguma coisa de terapia e eu não tô tão mal que eu tenho tempo, eu espero ela chegar na minha 8. Façam isso que é muito bom. É, a Lua, ela também, quando ela tá passando na 8, ela pode te enganar no sentido de, nossa, eu fiz uma terapia e não funcionou, então vou desistir dela. Porque a Lua oscila. A Lua, ela oscila. É o momento que você avalia mais a sua relação, o valor da sua relação com as outras pessoas. Te passa mais pela cabeça, sabe? Tipo, será que vale essa sociedade? Será que tá certo isso? Mas nada em relação a você só, é sempre em relação a você e uma outra pessoa. Quando ela tá passando na casa número 8, tu se arrepende um pouco das compras que tu fez quando ela tava passando lá na 2. E quando ela tava passando na 2, você foi comprar a blusinha. Você tava triste, foi comprar a blusinha, né? Quando ela chega lá na casa número 8, tu se arrepende da blusinha que tu comprou. Ela faz isso. Se vocês anotarem isso que eu tô falando, dia a dia, teus sentimentos quando a lua tá passando na casa, vocês vão perceber que todo mês é igual. Todo mês é igual, é um padrão. Quando ela tá passando na 8 também, se for num signo de água principalmente, ela vai te trazer momentos de melancolia. Eu não gosto de fazer nenhum diagnóstico para dizer aquela sensação de ansiedade, mas é por aí, aquela melancolia.
Quando ela tá passando por terra, você nem reconhece isso quase. Quando ela tá passando na casa número 9, é muito legal para quem faz faculdades, fica mais próximo dos colegas de faculdade e tudo mais. Para quem mora fora, assim como eu, ou tá muito longe da família, é aquele momento que você tem muita saudade de casa. Muita mesmo, muita saudade de casa. É aquele dia de ligar chorando, entende? Pra casa. Ah, quando ela tá passando na casa número 9, ela te dá vontade de aprender muitas coisas ao mesmo tempo. É aquele dia que você não sabe qual curso que você compra, não sabe qual livro você começa a ler, tem que passear para algum lugar, não sei para onde que eu vou, que eu quero tudo ao mesmo tempo. Tua ideia vem e vai. No mais, ela traz uma sensação de falta. Tô longe do lar, tô longe da casa, em especial da mãe. Ela traz saudade. Quando a lua tá na 9, ela traz saudade de casa, da casa. Quando ela tá passando na 10, ela traz visibilidade, principalmente no campo profissional. Você fica sendo uma pessoa bem, assim, falada, conhecida, vista dentro do teu meio. Ou na sociedade, mesmo que você não tá no meio profissional de nenhuma forma, mas dentro do teu meio, pelos vizinhos, pela população em si. Corre-se o risco também de, dentro desse período de casa número 10, você ficar com aquela fama de metida, fulana passou com aquele nariz empinado, nem deu bom dia. As pessoas vão falar de você, por bem ou por mal. Tu vai ficar falada. Teu nome vai ser citado nas rodinhas. É quando ela tá passando na 10. Usa a seu favor. Usa a seu favor. Nada é bom ou ruim, sempre depende de como a gente usa tudo que eu tô falando. É aquele momento que você quer cargos elevados, você vai correr atrás, você vai almejar por isso. É aquele momento que você sente que tá colocando amor no que você tá fazendo. Teu status fica ampliado, tua popularidade fica favorecida. É sempre importante ouvir conselhos de mulheres quando a lua tá passando na casa número 10. Conselhos femininos. Uma tia, uma irmã, uma mãe, uma amiga. Pode te falar alguma coisa que pode ser bem importante para você. Quando a lua tá passando na casa número 11, tu tem vontade de colocar teus sonhos em prática. A casa número 11 é a casa dos sonhos, dos nossos desejos, nossos planejamentos para o futuro. Coloca os nossos sonhos em prática. Você também pode querer ficar mais perto dos amigos, conversar, marcar de ver os amigos. E tem aquela necessidade de cuidar, né? A lua é a mãe, você vai ser meio mãezona dos amigos. Para os homens que estão assistindo, você vai querer ser o paizão ali dos amigos, porque a lua, ela é a mãe, mas ela é a mãe no sentido vibracional, ela cuida, ela acolhe. Então, homens também têm pode ter essa característica de ser acolhedor, de cuidar, de querer resolver os problemas para. Aí é delicado, é importante tomar cuidado para você não ficar atraindo muita gente. Eu chamo de curva de rio. Sabe que em curva de rio só para lixo, né? Só- Gente, em curva de rio, que só vem te trazer problema porque sabe que você vai ajudar e você fica se sobrecarregando com aquilo, que você vai começar a pegar. Se tiver em signo de água, você vai começar a pegar o problema dos amigos para você e vai querer resolver para eles. Mas de toda forma, você quer cuidar das amizades. E para terminar, tudo isso que eu falei, desde o ascendente até agora, ocorreu em 26 dias. Tá vendo como é rápido? Porque em 28 ela termina a casa número 12, agora ela vai entrar na 12. É rápido, é muito rápido. Tudo isso que eu falei é muito rápido. Quando ela entra na casa número 12, a casa número 12, parecida com a casa número 8, vai falar sobre coisas que são mais delicadas para o indivíduo.
Só que na 8 eu sei o que é, e na 12 eu não sei o que é. Tanto que é a casa do inconsciente. Um planeta que representa a emoção inconsciente vai passar por dentro de uma casa que também é inconsciente. Logo, fica muito complicado de lidar com ela quando ela passa por ali. Então, ela vai trazer indisposição, ela vai trazer falta de energia, ela vai trazer aquela vontade de ficar isolado, de ficar quieto, de não aparecer. É muito complicado quando você precisa, por agenda, por compromisso, aparecer publicamente quando a Lua está passando na 12. Pode conseguir? Claro que consegue. Sim. As pessoas fazem isso todos os dias. Mas ciclicamente ela já deu uma volta inteira, ela quer descansar. Essa Lua só quer descansar. Se tu pudesse escolher, claro que tu ficaria recluso, em casa, sentado, quieto, com os teus próprios pensamentos quando a Lua está passando na 12, porque essa é a vontade que a gente tem quando ela tá ali. Quando ela tá passando por todos os lugares, você até lida, mas quando ela tá na 12, tu só quer descansar. A gente vive em sociedade, não temos essa opção. Mas é sempre importante pensar duas vezes quando ela tá passando na casa número 12. Sempre muito importante. Todas as decisões tomadas com Lua na casa número 12 muito facilmente podem trazer arrependimento. Tá bem? Você não tá usando a lógica ali. Não tá usando a razão. Se você tem Mercúrio dentro da casa número 12, as coisas mudam um pouco. Para você não vai ser tão difícil. Mercúrio naturalmente te ajuda a pensar ali. Embora ele não se desenvolva muito bem na 12. Se você tem Saturno na 12, aí fica mais complicado o que eu falei, e não mais fácil. Porque Saturno na casa número 12 está muito confortável. É o maléfico na casa da maldade, confortável para fazer o que precisa fazer. A Lua não tem muita força quando ela tá ali, ok? Vocês conseguiram identificar onde que vocês têm a Lua passando ali no mapa de vocês? Dúvidas? Sim, conseguiram identificar? Conseguiram identificar ela na casa natal? Quando eu falei da casa natal, não foi parecido? Ué, eu tô vendo vocês no chat, ó. Então, senti isso hoje, tá na 9. Ok, tenho Lua na 7. Amo cuidar das pessoas próximas. Perfeito, é isso. É... Quanto tempo a Lua fica em cada casa? Depende do tamanho da casa. Em cada signo, ela fica 2 dias e meio. Em cada signo. Ela não retrograda, então não é mais nem menos do que isso. Mas em cada casa, depende do tamanho da casa. Eu já peguei mapa em que dentro de uma casa astrológica tinha 2 signos. Então ali ela vai passar 5 dias. Já peguei casa astrológica que dá meio signo. Ali ela vai passar 1 dia e meio. Tudo bem? Depende do tamanho da casa. E se a casa 12 for em fogo, isso muda dependendo dos elementos? Sim, isso muda dependendo dos elementos. Então, a Lua, ela vai se sentir sempre mais confortável para se manifestar. O que eu falei fica muito mais confortável quando ela está em signos que ela está confortável. Então, signos de água, naturalmente, sim. E touro. Touro, ela também está muito bem. E signos de água, menos escorpião, né? Signos de água, então, é câncer, peixes e touro. São as que ela fica mais confortável. Em signos de fogo, aí sim tem que dar um double check naquilo que eu falei de pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão, porque o signo de fogo faz a lua ficar mais intensa. O fogo é assim, principalmente se for Áries. Se for Áries na 12, então, quem tem Áries na 12 naturalmente tem uma raivinha reprimida. Natural. O problema da. Todo mundo tem um problema na casa número 12. Ou de Áries na 12, ou de Marte na 12, é guardar muito, muito. Guarda, uma hora vai explodir. Quando a lua tá na 12, explode daí. Então muda sim. O que mais? Tá na 4, ok. As fases da lua também influenciam? Sim, durante o ano, em 28 dias ela dá a volta. Em um ano inteiro, ela faz todas as fases nos signos. Podem perceber. Toda lua nova acontece uma vez por mês em cada signo. Em um ano fecha. A lua cheia também.
A lua crescente também, podem perceber. Então, sim, na lua nova, sempre vai trazer de uma forma geral novos inícios, novas coisas. Na lua cheia, a lua cheia é mais complicado nas casas kármicas, na 4, 8 e 12, porque a lua cheia clareia. Então, a lua, a fase já clareia. E aí, a lua, dentro daqueles setores, traz essas oscilações naqueles sentimentos. Então, sim, a fase vai influenciar, vai refletir. Entendi. Quando está no grau de divisão dos signos, exemplo, Áries e Touro, ela parece que está na divisão. Ela só parece. Se você olhar o grau na Hum. tabela, vai ver que ela ou está em Áries ou está em Touro. Ela só aparece. E ela não vai ficar muito tempo nessa divisão. Eu tô falando dos trânsitos, tá? No teu mapa natal, ela vai ficar naquele grauzinho que ela tá. Mas ainda assim, só parece que ela tá na divisão. Ela tá se movimentando. Não dá 1 hora, ela já não tá mais nessa divisão. Tá bem? Então, uma casa pode ter dois signos, mas qual prevalece? Ou os dois têm a mesma força? Não. Sempre vai prevalecer aquele que a casa está cortando. Tá bem? Então, você tem dentro da casa número... A tua casa número 1 está cortando no final de Áries. Você tem Touro e Gêmeos ainda quase dentro da casa número 1. Tem que morar bem longe da linha do Equador para esse exemplo que eu tô falando acontecer. Mas sim, eu pego o mapa da galera da Europa que tem uma casa com 3 signos. Qual vai prevalecer? O que tá cortando. Então vai prevalecer o Áries, mesmo que seja no finalzinho. Tá? Esse que vai ter mais força. Os outros não tem nenhuma casa cortando. Tem que abrir essa energia desse signo. Não tem força. É um signo ilhado. Eu tenho Áries na 12 e preciso constantemente pôr pra fora. É isso que eu falei, exatamente. Aproximei realmente está em Touro na casa número 1. Isso. Ela vai estar em um dos dois, ela não vai estar bem no meio. Até porque passa de 29 graus e 59 para 00 grau e 1. Entendeu? Ok. Eu li as dúvidas de vocês pelo chat, mas se vocês querem abrir o microfone e fazer perguntas, podem perguntar. Nós falamos de casa a casa, sim, da Lua. Mas o mesmo pensamento se dá, é claro, para todos os outros planetas. Tá bem? Só que os outros são, obviamente, sim, mais lentos, tá? Os outros planetas, eles vão ser mais lentos. Nenhuma dúvida? Não, vocês estão muito maravilhosas na astrologia lá. A gente deve olhar também os aspectos que a Lua faz, né, Tu? Eu vou abrir a tela aqui para mostrar. Aqui. Vamos compartilhar novamente. Seria bom olhar os aspectos, mas é um pouco mais avançado. É um pouco mais avançado. Depende de você conhecer os aspectos. Por exemplo, deixa eu aproximar aqui. Vamos falar, a gente tá falando da Lua, vamos na Lua, né? Essa Lua, neste exemplo, ela tá 1, 2, 3, 4, ela tá no 5º grau do signo de Libra, todos concordam. Não tem nada aos 5 graus do signo de Libra no mapa dessa pessoa, então não tá fazendo nenhuma conjunção. A gente pode considerar 5 graus para trás e 5 graus para frente. Ainda assim, não faz conjunção. Na Lua, nós podemos considerar 5 graus de distância. Em planetas grandes, a gente considera 3. Isso eu ensinei lá na mentoria, tá mais avançado. Mas 5 graus. Tuane, como que eu faço para ver os outros aspectos? Se eu quiser saber uma oposição, se essa lua no trânsito está se opondo a alguma coisa no meu mapa natal, eu vou olhar que signo. Qual é o signo que é oposto ao signo de Libra? Abram o microfone e me digam. Do outro lado de Libra, Áries. o quê? Áries. Então, se essa lua aqui nesse momento está aos 5 graus do signo de Libra, se eu quiser saber que existe uma oposição, eu preciso olhar se existe alguma coisa no meu mapa natal aos 5 graus do signo de Áries. Aí eu vou olhar lá se existe alguma coisa aos 5 graus do signo de Áries. Nesse mapa não tem nada. Então, essa lua não está fazendo nem conjunção, nem oposição. Mas a gente vê só no mapa natal ou pode ver a conjunção, assim, fazendo algum aspecto também com os trânsitos?
Dá para olhar com os trânsitos também, mas é uma É empreitada mais. maior. Tá. Uhum. Daí você tem que olhar a casa, o aspecto, que foi aqueles 3 exemplos que eu dei lá no primeiro slide. Uhum. A casa, o aspecto com o trânsito e o aspecto com o mapa natal. O ideal seria fazer os três e juntar os três. Uhum. Esse é o ideal. Mas aqui a gente está olhando só dentro do mapa natal. E aí a gente Tá. vai além, a gente pode olhar quadratura. Se eu for olhar quadratura, eu vou olhar quais são os signos que fazem, que combinam com Libra no mesmo, na mesma modalidade. Então, Áries é um signo cardial, a oposição é um signo cardial. A quadratura vai ser os outros dois cardeais, que são Capricórnio e, e Câncer. Eu tô com medo que vai estar ficando muito, Uhum. muito para vocês, mas estão entendendo. Então, se essa lua tá a 5 graus, eu vou ver se tem alguma coisa aos 5 graus de Câncer e aos 5 graus de Capricórnio para ver se opõe a essa lua. Tem alguma coisa aos 5 graus de Câncer? É em sentido anti-horário. Não tem nada. Não. E em Capricórnio eu vi aqui que também não tem. Não faz conjunção, nem oposição e nem quadratura. Aí dá para ir além. A gente pode olhar se existe sextil e trígono. Para existir trígono, eu vou olhar se tem alguma coisa aos 5 graus nos signos do mesmo elemento do Libra. Tá até da mesma cor no site. Em qualquer site que você faça, vai ficar da mesma cor. Uhum. Então não tem nada aos 5 graus aqui, não tem nada aos 5 graus aqui. Não faz trígono. E sextil é quem combina com ar. Quem combina com ar e tá pertinho de mim? Ar combina com fogo. Então não tem nada aos 5 graus aqui. E aos 5 graus aqui tem. Agora encontramos. Tem um Quirón e tem. É o único aspecto que essa lua faz. Ela faz um sextil com o Quirón e com o Plutão, que está lá dentro da casa número 11, e essa lua está passando dentro da casa número 2. Não, não, dentro da casa número 1. Uhum. Então é uma pessoa que ela vai ter algum tipo de envolvimento, ela vai ficar importante, porque a lua não fala sobre isso, mas em que setor que ela pode ser mais importante? Lá no setor das amizades. Ela vai se incomodar com alguém lá, alguém de lá pode falar com ela. Ela pode ganhar poder lá, porque é benéfico. Agora sim, dá trabalho fazer isso? Dá. Recomendo? Com a lua, não. Só se você estiver analisando eclipse. Senão, eu não recomendo. Porque a gente vai fazer isso tudo e daqui meia hora tudo isso acabou. Porque a lua já andou. Ela já não tá mais aos 5 graus. Uhum. Ela é muito rápida. Eu recomendo você fazer isso com o Sol, com Vênus, com Mercúrio, com Marte. Aí eu recomendo fazer isso com planetas maiores, porque esse aspecto ele vai durar um tempão. O aspecto da Lua não chega a durar um dia, não dura 24 horas, um aspecto de Lua. Então eu não recomendo. A não ser que você queira ver um ponto específico sobre aquela hora daquele dia, porque eu sei que naquela hora daquele dia eu vou fazer tal coisa. Vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma apresentação. Aí sim, aí você vai olhar o céu naquele dia e naquela hora. Senão não compensa, é uma empreitada muito grande. Tudo bem? A gente faz esse tipo de análise se estiver fazendo eletiva para uma pessoa. Eu quero o céu perfeito, ou menos pior. A eletiva é menos pior, não é o céu perfeito. Tá bem? Aí sim a gente olha. Senão, não compensa. Que mais? Dúvidas? Difícil ou fácil? É fácil. Tuane, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora daqui a 10 minutos. Eu vejo o Vai, resto Regina. gravado. Um Vai, beijo. beijo Eu vou para deixar no você. YouTube depois, mas a gente já tá finalizando. Obrigada, um beijinho. Tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau, tchau. Mas é simples, pessoal. Então, o ideal é sempre você olhar aí os seus trânsitos para você compreender quando que aquele planeta vai estar passando por determinado cenário e ele já vai ter passado em algum outro momento da sua vida. Se você conseguir pegar essa informação, é legal você anotar, porque é um ciclo, isso tende a se repetir, tá bem? Então, olhar por onde ele está passando para você se planejar, para você se programar, tá bem? Não é difícil. Assim, eu não acho que é difícil depois que você pega o jeito. Mas ele é, sim, um tanto complexo e ele pode ser, sim, um pouco trabalhoso. Mas difícil não é tanto. Basicamente, eu queria passar isso para que vocês conseguissem olhar o céu do dia, como que ele está dentro do mapa de vocês, tá bem? Não necessariamente, e informação importante, não necessariamente esse aspecto que vai aparecer dentro do mapa de vocês é uma coisa ruim que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Eu postei outro dia no Instagram que a minha mãe tinha feito uma cirurgia. Ela fez uma cirurgia
e ela chegou a ir pra UTI. Era uma cirurgia que a gente sabia que foi uma cirurgia que ela não precisou, não pôde esperar, foi meio urgente, ok? Quando acontece esse tipo de coisa, eu costumo olhar os meus trânsitos pra saber como é que tá. Até porque serve pra eu aprender. Eu consigo aprender. Então eu sabia que no dia que a minha mãe ia fazer a cirurgia, eu sabia o dia e a hora, eu fui olhar como é que estavam os meus trânsitos e eu vi que a Lua fazia um aspecto muito ruim. Na nossa cabeça, concorda que a primeira coisa que vem é que uma coisa ruim vai acontecer? Concorda? Qualquer pessoa vai Uhum, pensar isso. E é muito delicado, porque não significa que um aspecto ruim seja uma coisa ruim. A Lua é a minha emoção inconsciente, então ela nada mais, nada menos estava representando a minha preocupação ali, e não que uma coisa ruim ia acontecer. Entende? Então o aspecto era entendi. negativo. A minha mãe saiu da cirurgia e está se recuperando muito bem. Não aconteceu nada de ruim, mas a Lua, para mim, refletiu num mau aspecto, porque é claro que eu fiquei preocupada, eu estou longe de casa. Eu não tenho como ter muitas notícias o tempo inteiro, é outro fuso, não, nada me permite estar, entende? Basicamente é isso. Então veja, cuidado, quando você olha ali, é um aspecto muito ruim, vai acontecer alguma coisa ruim. Não manifesta, não profetiza, porque não significa isso. Quer mergulhar no universo da astrologia de forma descomplicada? Te convido a fazer parte do nosso grupo. Com acesso vitalício, você pode assistir às aulas gravadas no seu próprio ritmo, onde todo mês temos práticas ao vivo. Então, não perca tempo. Clica no link da legenda e venha descobrir todos os segredos dos astros com a gente.